Bom dia, o meu nome é Ana Fernandes Pinto e eu sou a fundadora da Culture in Translation, que é uma empresa especializada em criar valor e em reforçar a identidade das empresas através da história. Eu sou doutorada em História, sou especialista em cultura e civilização do Japão. O meu percurso tem passado pela lecionação da história e da cultura do Japão e em comunicar os fundamentos da cultura japonesa que influenciam a forma de fazer negócio no Japão. E é precisamente nesta vertente de explicar os fundamentos do modo de ser específico do japonês que facilita a compreensão mútua e por isso facilita o processo negocial no Japão, que eu tenho colaborado com a Câmara de Comércio. 50 anos a promover as relações comerciais entre Portugal e o Japão representa uma enorme experiência, representa a maturidade no saber como agir no mercado japonês e no apoio à internacionalização das empresas portuguesas no Japão, num mercado que tem características muito específicas. O trabalho da Câmara de Comércio é fulcral e eu tenho podido presenciar a enorme evolução da Câmara de Comércio nesta matéria, no empenho em explicar estes fundamentos da cultura japonesa para facilitar o diálogo e a comunicação dos empresários que se deslocam ao Japão, desde que sou sócia. As oportunidades são imensas, não só porque o Japão encontra-se entre as 3 primeiras economias mundiais, como é também, recentemente foi assinado o acordo de comércio livre entre a Europa e o Japão. Por isso abriu-se um novo leque de oportunidades para os empresários, nomeadamente para os empresários portugueses. Mas de todo modo, e tendo em conta que a minha vertente é a vertente cultural, eu diria que para os empresários portugueses há aqui um acréscimo de oportunidade. E esse acréscimo é o facto de se ser português. Ser português no Japão é uma porta aberta. E esta é uma expressão que eu gosto muito, que não é minha, foi usada por um diplomata português que trabalhou no Japão, foi embaixador no Japão na década de 1920, em que dizia que ser-se português era uma porta aberta no Japão. E o que é que isto quer dizer? Os japoneses aprendem, desde a escola primária, que os portugueses foram os primeiros ocidentais a chegar ao Japão. E este é um facto histórico. Mas é um facto histórico que tem enormes implicações na construção da identidade japonesa. E este é um assunto muito longo, mas que é uma oportunidade para os empresários portugueses, porque quando chegam ao Japão não são simplesmente um estrangeiro, são um português, os primeiros ocidentais que chegaram ao Japão. E por isso esta ideia de não é por ser-se português que vão conseguir fazer negócio e que vão resolver tudo rapidamente, mas é efetivamente um cartão de visita, uma porta aberta. Eu acho que quem regressa do Japão tem sempre histórias curiosas e engraçadas que resultam do encontro de culturas muito distintas. Eu a primeira vez que fui ao Japão, em 1991, eu fiz um périplo de conferências por várias cidades. E posso dizer que em todas elas me defrontei com este encontro de culturas. E vou dar apenas 2 exemplos. Em Tóquio, quando eu fiz a minha conferência, estava um representante da família imperial, o que intimida sempre um bocadinho. E esse representante da família imperial, durante a minha conferência, fechou os olhos. E eu, como ocidental, interpretei que ele estava extremamente aborrecido, tão aborrecido que tinha adormecido. Quando fechar os olhos implica na cultura japonesa concentração, evitar expressar emoções e julgamentos. Numa outra situação, já numa cidade mais pequenina, na ilha de Kyushu,
eu fiz a conferência num espaço muito intimista, na casa de um samurai, toda ela coberta de tatamis. De acordo com as regras japonesas, eu teria que ter feito a conferência sentada no tatami. Mas a organização simpaticamente disponibilizou uma mesa à nossa maneira ocidental, alta, e umas cadeiras. Enquanto que o público estava todo ele sentado no tatami. E então eu vi-me nesta situação nada confortável, em que eu estava num plano muito superior, com os pés descalços, quando o público estava todo sentado no tatami. Por isso a sensação que eu tive foi o público estar todo a olhar para os meus pés, que ainda por cima era verão, estavam sem meias, e o desconforto foi imenso, porque a sensação que eu tive ao ocidental é que eles eram a olhar para os meus pés. E as histórias são imensas e de novo digo que quem vai ao Japão tem sempre histórias para contar que resultam deste encontro de culturas muito distintas. A Câmara vai continuar sempre a ter um papel fundamental para todos os empresários que se queiram estabelecer no Japão. O Japão é um país que conjuga por excelência a modernidade e a tradição, e por isso ter um interlocutor que domine as regras em sociedade, as regras de etiqueta, as regras de cortesia e de comunicação, que têm repercussões imensas na cultura negocial, é muito mais do que uma mais-valia, é essencial. Não há espaço para o improviso no Japão, e daí a importância dos conhecimentos sobre como agir e do modo muito particular de fazer negócio no Japão, que são disponibilizados pela Câmara de Comércio.